Olá, pessoal, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar início, então, à segunda parte do nosso episódio sobre educação social, relatos sobre a realidade. Esse episódio tem a minha mediação e a participação especial da professora Paula e da professora Verônica. Fiquem com o episódio. E essa questão de formação, então, desses educadores sociais, eu queria conversar um pouco mais sobre essa questão, assim, quais as principais dificuldades que vocês veem, que vocês encontram, assim, enquanto trabalhar com essa área, além dessa questão de falta de investimento e políticas públicas, que é uma questão recorrente? Acho que assim, a gente pode começar contando qual é o cenário da formação dos educadores atuais, né? Que estão agora. Então, assim, nós identificamos educadores sociais que têm ensino superior em áreas da educação e vão para a educação social por meio de um concurso, por meio do primeiro emprego, e lá se deparam com o que é a educação social e começam a trabalhar. Nós temos pessoas que não têm formação em ensino superior, às vezes não têm ensino médio, e que também atuam como educadores sociais. Nós temos poucos no Brasil ainda, mas temos pessoas que vêm dos movimentos sociais, né, e que ali se reconhecem como educadores sociais e atuam. E nós temos pessoas que fazem formações em educação social, por exemplo, na universidade, em projetos de extensão, em grupos de pesquisa, paralelo à sua formação em psicologia, em educação física, em história, e que chegam também com conhecimento sobre o que é educação social. Então, a gente tem um cenário muito diverso. Né? Tem mais gente, Verônica, que a gente podia Não, falar? São esses. E diante desse cenário, né, nós teríamos que pensar um processo formativo que, primeiro, incluísse, ouvisse e, de forma concreta, contemplasse essas pessoas que já estão em atuação. Porque, afinal de contas, elas são a educação social do nosso país. Né? Então, isso para a gente é uma premissa. Se tivermos a formação, que é o que a gente deseja um dia, ter a formação em educação social, que a gente faça um curso minimamente dialógico com o que já está acontecendo. Até porque nós temos pouquíssimos professores nas universidades que teriam condições de formar educadores sociais na sua completude. Teríamos ótimos professores para formar na base, sobre antropologia, psicologia, sociologia, enfim. Mas nós pensamos até na proposta de um curso com muitas horas de prática, por exemplo. Né? Então, a gente pensa assim, a gente sonha assim, e a gente só não sonha, a gente vai andando, tentando realizar, né, o sonho, de ter o curso de educação social no ensino superior, que um jovem possa optar por ser educador social aqui no nosso país. O que mais, Verônica? Ele está interessado em saber, eu acho, que coisas a gente pensa que na formação, o jovem ou a pessoa, né, interessada em ser o profissional, o que teria que ter ali para ele ficar um profissional bem formado, né? Que, na verdade, faz a diferença com o que é um voluntário ou com quem é da prática só, né? Sim. Desliguei o microfone, tem uns cachorros. Então, assim, e também dos entraves, né, Rômulo? Por que não tem, né? São muitos entraves, né, que a gente pode encontrar pelo caminho. Um deles mesmo é o lugar da educação no nosso país, né? O olhar que se tem para a educação, ainda mais com uma população que, em geral, se trabalha, que é a população com direitos violados, né? Se a gente está vivendo num momento, né, que todo tipo de educação é questionada, né, ainda mais essa. Então, a gente tem esse cenário do lugar da educação no nosso país e também que esse lugar olha para a educação da escola, muito fortemente, né? Que até ações que são educativas, por exemplo, num centro esportivo, têm dificuldades reconhecidas pela nossa cultura como uma ação educativa. Né? Então, a gente tem esse cenário. Para além disso, a gente tem a questão do forte número de voluntários trabalhando. E que, sendo voluntário, isso também tem um impacto financeiro muito positivo para as instituições que os recebem. Né? Então, a gente tem uma desvalorização do profissional nesse sentido. Além disso, a gente tem a questão de que na política pública já se admite, então, que esse profissional
precisa ter um nível superior para conseguir fazer o trabalho. Entretanto, ele pode ser concursado em nível médio, isso também precariza a situação de trabalho do profissional. Nós temos também um movimento dentro do país de alguns educadores que já atuam, que têm o temor, né, que a gente até compreende, de que não vão mais conseguir trabalhar ou que a sua possibilidade de atuação vai acabar. E a gente entende que não, que eles têm que ser certificados pelo que eles já fazem, se assim o fazem, e que a condição de trabalho deles vai melhorar, no sentido de poder ter um sindicato, de poder ter uma lei que regulamente um piso salarial justo, e poder se jogar nas lutas como os professores se jogam, por exemplo. Né? O que mais? De poder denunciar um pedófilo, porque tem coisas muito dadas da realidade, assim, que a gente tem que reconhecer. As pesquisas mostram que ao redor de 80% dos abusadores abusam as crianças em ambientes onde tem grupos de crianças, né? E eles são pessoas próximas. Então, a gente não tem quem possa dizer hoje quantos abusadores pegos já, denunciados, foram pegos nesses âmbitos. Não tem, porque não tem pesquisa, não se localiza em lugar nenhum. Então, reconhecer a profissão significa reconhecer uma ampla realidade também. E uma análise crítica que fazemos e que é de importância é a seguinte: onde estão hoje os trabalhadores os educadores sociais que trabalham com educação, assim, se sentem educadores, porque não tem nenhum formado? Onde eles estão? Eles estão com populações empobrecidas. E isso é fruto de uma construção da política capitalista, neoliberal, exploratória, que faz com que a pessoa se sinta quase um revolucionário porque ele é um explorado, porque ele não vai fazer o curso universitário, porque ele é do bem e tá bom. Então, é uma política de pobre, sabe, para pobre, onde se entende que há algumas pessoas que não precisam ir mais longe, que não precisam ter o melhor, né? Não precisa nem comer 3 vezes por dia, come uma, tá bom, porque podia não estar comendo nada. Então, e ainda convive com uma casualidade que é aviltante. Eu acho muito agressivo isso. Assim, vai depender muito da criança cruzar com o teu amigo, Rômulo, porque ele é voluntário, daquela criança chegar a ser feliz na vida. Mas e as 70 mil que não tem, né? Então, por isso que tem que ser política pública, e política pública não pode desprezar quem é pobre. E nem pode ser específica para pobre. Ela tem que ser para todo mundo. Porque, por exemplo, se o educador social trabalha com a violação de direitos, ela não acontece, né? Apenas com a população pobre. Ela está em todos os lugares, inclusive nas escolas particulares, nos melhores lugares, nos melhores clubes sociais, né? Quando a gente tem casos, assim, muito chocantes, né? Como o do menino Jairinho, não vou lembrar, que o Jairinho, né, lá do Rio de Janeiro, matou lá, que era um menino rico, enfim. Às vezes as pessoas se voltam para pensar, gente, mas ninguém escutou esse menino, mas ninguém percebeu, mas ninguém... E a gente fica com esse nó, pensando, né? E dizendo muitas vezes. Será que se tivesse um educador social discutindo direitos humanos, trabalhando com projetos de vida na escola desse menino, que era um lugar que ele tinha acesso, será que ele não tinha tido outra trajetória de vida? E ele não era uma criança pobre. Então, isso vai nos mostrando que a educação social é uma possibilidade em vários lugares, com várias pessoas, porque o direito é para todo mundo. Não pode estar ligada só a pobre. E não podemos admitir que pobre receba qualquer coisa também no Brasil, né? E nem podemos admitir que um menininho de 5 anos, porque ele é rico, bilionário, que ele não tenha direitos, que não tenha que ser atendido, né? Ele tem que ser detectado. E para isso precisa técnica, precisa conhecimento profundo para isso, né?
precisa a autorização como profissional de chegar em alguns lugares, fazer abordagens qualificadas, né? Ter escutas consequentes. Não basta escutar, não, precisa muita qualidade na ação de um educador social. A gente tem bastante experiência, né? Eu tenho o meu doutorado em educação social e eu terminei meu doutorado em 1996, eu nem sei quantos anos faz isso, faz muito tempo. Então, a Espanha já tinha doutorado há 30 anos, né? A gente aqui está muito atrasado, muito atrasado. Mas a gente está muito atrasado no que se refere à política pública, à formação profissional, à regulamentação da profissão, à análise da precarização do trabalho desse profissional. Entretanto, nós estamos com um número altíssimo de pessoas sendo atendidas pela educação social. Isso é uma contradição própria do nosso país, né? Nós temos muitas pessoas sendo atendidas pelos educadores sociais, e nós não, em contrapartida, nós não temos formação para esses profissionais, né? E uma naturalização desse fato. As pessoas passaram aí não sei quantos dias vendo as ações do Criança Esperança, na maior rede de televisão do país, e ninguém se perguntou quem que está com essas crianças. Ou se alguém se perguntou, não teve uma consequência essa pergunta, no sentido de quem? Quem são os profissionais que estão? Porque ficou passando e pede o dinheiro e 1000 projetos. Quem são esses profissionais? E se hoje eu vi que tem uma organização de Maringá que estava recebendo dinheiro, que é acho que de recuperação de droga, alguma coisa assim. E se hoje eles pensassem assim, que bom, nós temos dinheiro, vamos contratar um educador social bem qualificado para vir. Eles não têm, porque o Brasil não tem essa pessoa. Não existe nenhum no Brasil que tenha uma formação específica de universidade para trabalhar. No entanto, por exemplo, o programa que a Paula coordena hoje dentro da Universidade Estadual de Maringá é um programa que forma educadores, mas eles não recebem o título, né? Porque não existe esse título. Tem que criar. E por isso que a gente quer regulamentar a profissão, e nós temos sido uma referência na luta no Brasil. Desde 2015 existe um projeto que já foi, com nossa força também, aprovado no Senado, e agora está na Câmara de Deputados, está na primeira comissão, precisa passar por 3 comissões, e a gente quer que essa profissão seja regulamentada, porque daí a gente vai ter como argumentar nos nossos cursos, nas nossas universidades, que existe uma possibilidade de um profissional que se chama educador social, que existe a possibilidade de fazer um curso superior e necessidade do curso superior, porque então a gente regulamenta um profissional de nível superior. Aí, daqui para frente, quando tiver concursos, os editais vão ter que abrir em nível superior, mas cadê esse profissional? Então, a gente já vai ter a oportunidade de formar nas universidades, né? E por isso que, com um trabalho de formiguinha, assim, a gente acho que nós fizemos essa busca, acho que tem uns 4 ou 5 cursos só de pós-graduação que tem uma disciplina que se chama Educação Social, alguma coisa. Eu criei na Universidade Estadual de Maringá há muitos anos essa disciplina, Infância e Educação Social, e a gente vai, nos cursos de extensão universitária, tem vários também no Brasil, a gente vai formando gente que vai se sensibilizando e entendendo o que é isso, porque na hora que abrirem os cursos, vai precisar gente que forme, né, as pessoas. Sim. Tem a demanda, né? Sim, muito bom. Eu tava pensando em várias coisas, mas daí eu fico
viajando junto com vocês na fala, assim, e depois eu acabo esquecendo, se não anoto. Se tu quiser, a gente segue falando, por exemplo, das experiências no exterior, né? Eu acho que isso é uma riqueza. Uhum. Dá para trazer mais algumas, eu acho, é 24 agora. Eu acho que tá tranquilo, mas é uma luta muito justa e necessária, assim como várias que a gente tem no Brasil, né, professoras? Eu acho que é um tema muito relevante e é aquilo, né? Para transformar o sujeito mesmo, para o sujeito se reconhecer como uma parte de tudo que existe. Porque senão, muitas vezes, esse sujeito não toma conhecimento, por exemplo, das leis do seu próprio município, de problemas que ele mesmo, se reunisse com a sua comunidade, através das associações comunitárias, ele conseguiria resolver. Então, a partir desse momento que o sujeito toma consciência, eu acredito que a gente consegue transformar algumas coisas, né? E essa proposta da educação social como uma maneira de enxergar o mundo é uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia, porque se a gente não compreende onde a gente vive, como que a gente vai transformar alguma coisa? Então, é uma falácia. É uma falácia. E eu fiz uma pesquisa sobre os objetivos das escolas no ensino fundamental, no ensino médio, todos, assim, tudo que é lugar tem a palavra, o desenvolvimento da cidadania, ou atingir a cidadania. Cidadania vem de cidade, e a cidade é para ser ocupada, vivenciada, entender seu funcionamento, ter acesso aos serviços da cidade, né? E isso não existe, nenhuma escola é capaz de fazer isso, nem 4 paredes não ensinam a ser civilizado. Lá na experiência no Uruguai, eu lembrei quando a Verônica falou da cidade, né? A primeira, assim, eu escutei, eu falei, gente, é fantástica essa menina, uma adolescente. A outra pesquisadora que foi junto com a gente, que é a professora da Federal do Mato Grosso do Sul, a professora Renata, ela estudava avaliação, e ela perguntou para a menina, assim, o que você ganhou com a educação social? O que você aprendeu aqui, né, no projeto? Ela falou, sabe o que eu ganhei? Eu ganhei a cidade. Eu circulo pela cidade, eu vou nos lugares da minha cidade, eu conheço onde eu tenho que ir, onde eu posso ir para me divertir, para estudar. A gente fica assim, ó, ela resumiu muito bem, né? E os educadores estão de parabéns, porque uma pessoa que se sente ganhando a cidade, eu pensei, gente, eu não me sinto na minha cidade, como aquela menina estava dizendo com tanta propriedade sobre Montevidéu, aquela cidade enorme. Então, assim, bem, o que seria uma boa construção de uma ação de educação social. Muito bom. Eu me sinto feliz escutando essas coisas, porque eu tenho muitos alunos assim, e a realidade é bem cruel, né? E se dar significado para a cidade faz com que a gente goste de viver ali, se sinta bem nesses locais. E isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia, diante de todos os problemas que a gente já tem, quando a gente consegue chegar nisso, de se sentir bem onde a gente mora, de gostar daquele lugar, de conhecer e de valorizar, eu acho que é uma coisa fundamental para a nossa vida, né? Sim, e o que está junto aí e não é aparente é o quanto uma criança que vai crescendo em determinado ambiente onde a vida é trazida como um não. Eu não tenho o tênis, eu não tenho um pai que estuda, eu não tenho uma mãe amável porque ela está presa, eu não tenho. É uma vida de um não, assim, que isso parece que introjeta e ela não se sente alguém que tenha o direito ou a oportunidade de um dia vir a ser feliz, ou de vir a ser um engenheiro, ou de vir a ser qualquer coisa. O vir a ser, o devir, o porvir, não existe, sabe? E isso é dramático, é muito dramático. Eu acho que é tão dramático quanto passar fome. Fome física, é uma fome do espírito, sabe? E então a alegria que a gente pode
ir despertando, é isso que você falou, né? Vai fazendo com que a pessoa se sinta inteira, uma pessoa de verdade, né? E isso não é só com pobre que acontece, sabe? Eu dei o exemplo de pobre, mas tem crianças ricas que estão invisibilizadas, estão sendo abusadas dentro de casa, tem pais calados, frios ou violentos. Como? Ou ausentes. Ausentes também, né? Tem muitos problemas, as crianças precisam de olhares, e o educador social não está só para a criança, está para todos, né? Por exemplo, esses dias morreu alguém num asilo em Maringá, que foi agredido. Eu conheço essa pessoa querida. Foi agredido, ninguém sabia que era assim. Isso ficou agora aí explícito. Se tem educador social, no Uruguai tem educador social dentro dessa instituição. Tem educador social acompanhando o juiz que vai decidir com quem fica o filho, para esse lado ou para aquele lado. Tem educador social dentro do hospital, que vai acompanhar a pessoa que agora recebeu alta. O médico dá alta. E alguém sabe se essa pessoa agora vai ficar sozinha em casa? E não é só um tema de assistente social. É porque essa pessoa tem que seguir com planos para a vida. E para isso precisa acompanhamento. Precisa tradução da realidade, tradução dos direitos, tradução do que há para ser feito, né? E essa pessoa é um educador social, porque ele trabalha com educação. O social não vem antes. É educação primeiro. Porque não se quer só que a pessoa vivencie esses processos. Seu objetivo é que ela aprenda sobre os processos e execute esses processos com excelência, né? Lá no Uruguai também, na liberdade assistida de adolescentes, né? São adolescentes em conflito com a lei, mas que não estão em restrição de liberdade, ou seja, não estão presos, mas estão cumprindo uma medida socioeducativa que, no caso, é uma liberdade assistida, além de ser assistido por toda a equipe de psicólogos, assistentes sociais, cada menino era assistido por 2 educadores sociais, porque eles consideravam uma situação de tão alta complexidade que só um educador social como referência não era suficiente. E eles têm os dados de como isso foi barato para o Estado do que o retorno desse menino para o sistema sistemático. Ele não vai para a prisão. A estatística mostra que ele vai seguir na vida, ele não vai ocupar um lugar na prisão. Em vez de investir em presídios, então a gente tem uma solução, né? Tem. Yes, né? Ai, muito bom. Eu não sei se vocês querem trazer mais alguma coisa, ou tá bom já? Estão cansadas? Você não pode fazer essa pergunta para nós duas, que nós vamos ficar aqui até 5 horas. Mas é que eu comecei a fazer um curso num sábado de manhã de botânica, e daí uma moça disse, a gente conversa demais, não sei o que. Eu disse, mas a gente é professor. Colocaram todo mundo junto por quê? A gente conversa, é natural, a gente já tá aqui porque a gente gosta de conversar, é a primeira coisa. Muito bom. Eu acho que, assim, porque nós falamos, né, só falamos que íamos falar e não falamos, é da coisa internacional. Deixa eu contar só uma coisinha, assim, para que as pessoas tenham ideia do quanto é normal existir curso de educação superior em educação social. Isso é muito comum em vários países. Países ricos como o Canadá, países pobres como o Senegal, países estranhos para nós como Filipinas. A formação na Filipinas é assim, eu sempre conto isso, que eu acho tão bonitinha essa história, né? Que eu perguntei para a educadora social de Filipinas como que era lá a formação e o status desse profissional, como é que é, assim? Aí ela disse, é assim, ó, se eu estou numa parada de ônibus, esperando o ônibus, e tem uma pessoa ali e a gente começa a conversar. E aí ela me pergunta,
Ah, e que profissão você tem? E eu digo, eu sou educadora social. Aquela pessoa se emociona de me conhecer, porque ela sabe que não é fácil eu escolher uma profissão que vai me pôr em contato com a dor do outro, com o sofrimento do outro. E que eu fiz uma formação muito severa. Ela tem formação de 4 anos, educador social lá. 4 anos. Daí, quando ela se forma, ela vai para a prática com um crachá. E quem se responsabiliza pela ação dela é o professor universitário. Então, quando ela fizer uma prova e for aprovada no Conselho da Educação Social, só então o Conselho a libera para assumir a responsabilidade educativa que ela tem. É extraordinário, né? É extraordinário. Esses países também, assim, né, lá do Oriente, vários deles têm a relação, é uma prévia, como a Paula falou, aqui a gente é tão desprezado na educação, e para a educação serve qualquer coisa, que então para a educação de pobre mais ainda, que é muito difícil. O Oriente, também Cuba, né, que está desse lado de cá, valoriza o mundo da educação de forma extraordinária, né? Eu vou contar uma história bem rápida, sabe que eu sou vovó, né? Tem história que contar. Eu fui para o Nepal há uns anos e a gente se reuniu lá com muitos educadores sociais. E no dia que teve o resultado da eleição, que o Bolsonaro ganhou aqui, eu estava lá. Aí eu peguei um jornal, não sabia se ia encontrar um jornal, era jornal de papel, assim, né? Que estava lá no barzinho. Comecei a olhar um jornal que estava em inglês, estava mais ou menos entendendo, queria ver se tinha notícia, que eu não sabia que tinha ganho, como é que tinha sido a eleição. Aí eu vi, era o Bolsonaro. E eu mudei a minha expressão, assim. O moço que estava lá, né, no Nepal, é um país impressionante, assim, impressionante. Eles não têm uma desconfiança prévia com o ser humano. Eles não têm, é uma coisa diferente. Então, ele disse o que aconteceu, era o dono do bar. O que aconteceu? A gente mais ou menos no inglês, né? Eu com ele, imagina, uma coisa difícil. E eu disse, nós agora tivemos esse resultado aqui e não há uma boa perspectiva para o Brasil com esse... Eu contei um pouquinho, daí ele foi lá para dentro, voltou e disse... esqueci de contar a coisa principal, então nós começamos a conversar e eu disse que era professora. Que ele perguntou a minha profissão e o olho dele encheu de lágrimas. Ele quase fez uma meia reverência para mim. Ele se sentiu emocionado de conhecer uma professora. Daí ele foi lá para dentro e eu fiquei ali vendo, depois ele voltou e disse, professora, eu conversei com a minha esposa e nós achamos que pode ser perigoso para a senhora voltar para o Brasil. E se a senhora quiser ficar na nossa casa, pode ficar por 6 meses. E depois a gente procura um trabalho para a professora. Eu achei demais. Outra visão, né? E a gente achando que nós somos hospitaleiros, né? Não, para com isso. Aliás, nós aprendemos várias coisas nesses últimos anos que nós não somos no Brasil, que achávamos que éramos, né? Exatamente. Exatamente. Muito bom. Então, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre educação social, sobre formação, sobre a importância dessa ação educativa no nosso país, ser mais valorizada, ter formação, né? Para nós, do Programa Multidisciplinar de Estudos, Pesquisa e Defesa da Criança e Adolescente da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, UPCA, é sempre uma alegria trabalhar com essa temática, discutir, né? E poder divulgar ela. Obrigada pela oportunidade.
disponibilidade e a oportunidade de dividir aqui com a professora Verônica. Obrigada pelo convite, pela sensibilidade de ser atraído aí pelo tema da educação social. E eu sou presidenta da AESMAR também, que é a Associação de Educadores Sociais de Maringá, que junto com o PCA tem implementado aí uma luta incansável e que vai ser longa a favor da regulamentação da profissão do educador social com ensino superior, para que a gente venha a ter cursos específicos e tenhamos garantido o direito do sujeito com quem o educador trabalha, desse sujeito ter o melhor trabalho realizado com ele. E que assim a gente possa ser um exemplo para a América Latina, seguindo o que o Uruguai já tem há muito tempo. Obrigada pela oportunidade e pela força que isso representa na disseminação da normalidade da discussão da educação social enquanto profissão. Obrigada, viu? Obrigada, Paula. Imagina, professora, somos nós do programa que agradecemos, foi um prazer, foi uma tarde muito interessante de diálogo. Obrigada, senhora, obrigada, Paula, também pela disposição. Então tá, pessoal, a gente fica por aqui. Se vocês gostaram, deem um like, passem para os amigos, vamos ajudar a divulgar mais essas informações, assim como as outras lives também, ou melhor, os outros episódios também, que foram bem interessantes, tá? Fiquem todos bem, se cuidem, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá? Obrigado, professoras, e qualquer coisa a gente entra em contato, tá bem?